Olá, meus queridos alunos do oitavo 1, olá, meus queridos alunos do oitavo 2, duas turmas maravilhosas de se trabalhar. Hoje a professora veio aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do Brasil no século XIX. Então, vocês estão vendo no decorrer desses últimos 2 meses que nós estamos trabalhando via Classroom, que o Brasil do século XIX é o Brasil que foi governado por 2 reis, o Dom Pedro I e depois o Dom Pedro II. Todos aqueles alunos que estão realizando as suas atividades em dia, que estão lendo os textos, que estão vendo os vídeos, que estão bastante participativos, vocês todos sabem que nós não temos outra alternativa nesse momento a não ser trabalhar dessa maneira, né? Então, tenho procurado, assim, mandar para vocês atividades bem tranquilas, né? Bem fáceis de resolver, textos bem claros, mas vocês sabem que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, é só vocês mandar mensagem, é só vocês pedir, que nós estamos aqui exatamente para ajudar vocês, né? Lembrando que estamos indo para o último mês do ano, então para o último mês de aulas também, né? Importantíssimo que as atividades continuem vindo em dia, sejam postadas. Recebi, já fiz, já enviei, já está pronto. Tenho dúvida, chamo a professora, mando mensagem, mando vídeo, mando áudio, enfim, estamos aqui para ajudar. Isso eu digo sempre. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós estamos trabalhando praticamente nesse último mês aí do ano, né, novembro e agora dezembro, nós vamos trabalhar então e vamos continuar vendo o Brasil do segundo reinado. Então, resumidíssimo, a partir do 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna uma monarquia. Monarquia, forma de governo, onde o rei é o chefe, seu cargo é vitalício e hereditário. Isso todo mundo já sabe, porque lá no comecinho do ano, quando nós estávamos lá na escola ainda, eu trabalhei com vocês. Mas nós tivemos um rei, que foi Dom Pedro I. Dom Pedro I, ele ficou no cargo de rei de 1822 até 1831. Aí, por diversos motivos, ele renunciou ao cargo, ele foi embora. E deixou para ficar no lugar dele o filho dele que tinha 5 anos de idade, que era o Pedro de Alcântara. Só que aí, como o menino era muito novinho, o que eles fizeram? Colocaram no Brasil um período que ficou conhecido como período regencial. Nesse período aí, que deu 9, 10 anos, foram 2 partidos políticos que estiveram no comando do Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, eles revisaram e ficaram no comando do Brasil. Aí, em 1840, tinha explodido no Brasil muitas revoltas. Inclusive, nós trabalhamos uma aí na última semana, que foi a Farroupilha, que eu mandei um vídeo para vocês, para que vocês entendessem de forma mais clara, para vocês poderem realizar a atividade. E a partir, então, dessas revoltas, o que o povo entendeu? Né? Que eles precisavam de um rei. Então, um menino que tinha só 15 anos de idade, né, vai assumir o trono. Então, imaginem vocês, um jovenzinho, mais ou menos aí na idade de alguns de vocês, com 15 anos de idade, vai assumir o cargo de rei do Brasil. E o Pedro de Alcântara, que agora vai se tornar Dom Pedro II, ele vai assumir o reino do Brasil, então, em 1840, e ele vai ficar até 1889. Então, ele ficou durante um bom tempo comandando o Brasil. E esse período, ele é chamado, então, de segundo reinado, porque nós tivemos o primeiro reinado do Dom Pedro I, e agora, então, nós temos o reinado do Dom Pedro II. O Dom Pedro I não conseguiu, digamos assim, fazer tantas coisas pelo Brasil. Mas o Pedro II, o jovem Pedro II, provavelmente, né, durante todo esse tempo que ele ficou, que foi um tempo bem maior, ele conseguiu então fazer assim algumas coisas favoráveis para o desenvolvimento do Brasil. E eu quero destacar para vocês agora, principalmente a economia do segundo reinado. Lembre, o que é economia? Do que o país vive? Vocês já sabem que nós já tivemos no Brasil o ciclo da madeira, que foi o ciclo do pau-brasil.
Depois nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, né? E agora nós vamos ter o ciclo do café. Então, o café, a partir do segundo reinado, ele vai se tornar o produto de primeiro no Brasil, o que era mais produzido no Brasil. Então, vamos lá. Da onde veio o café? O café chegou no Brasil pelas mãos de um senhor chamado Francisco de Melo Palheta. Ele é que trouxe as primeiras mudas de café lá da Guiana Francesa e plantou no Pará. Só que no Pará o solo não foi muito ideal. Mas aí, como eles queriam de qualquer maneira fazer as experiências para ver aonde que o solo brasileiro ia ser adequado para o café, eles foram espalhando as mudinhas. E quando chegou no Rio de Janeiro, ela já deu uma, digamos assim, uma reagida. Aí eles pegaram e levaram essas mudinhas de café e plantaram em São Paulo, no Oeste Paulista. E lá no interior de São Paulo, o café encontrou uma terra ideal, que é a chamada terra roxa. Então, São Paulo, o interior de São Paulo, vai começar a produzir muito café. E além do interior de São Paulo, também nós vamos ter no norte do Paraná. Vão surgir algumas cidades no norte do Paraná e essas cidades então serão as grandes produtoras de café. Várias são as cidades que, isso nós vamos trabalhar um pouquinho mais tarde e vocês vão ver que surgiram várias cidades nessa época. Então, o que nós vamos ter como característica dessa economia? Primeiro, a produção do café vai ser em larga escala. Se vai ser uma produção em larga escala, o que vai acontecer? Vai ser montada uma fazenda, vai ser montada uma estrutura, e nessa estrutura montada, nós vamos ter então a produção única e exclusiva do café. Se produz o café em larga escala. Então, nessas fazendas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um chefe, um dono, que vai ser o barão do café, né? Vão surgir várias fazendas, vão surgir vários barões do café. Produz o café, então a monocultura exclusiva dedicação para o café. Exportadora, porque o café vai ser exportado, vai ser vendido, né? Para fora, óbvio, né, gente? E a mão de obra escrava. Lembrem, como nós já estamos no século XIX, o que vai acontecer? A grande maioria dos países europeus já libertou os escravos, não tem mais escravidão. Mas o Brasil ainda, por alguns anos, ainda o Brasil tem escravidão, ok? Então, quando foram montadas as primeiras fazendas de café, quando foram montadas as primeiras estruturas, quem é que vai trabalhar nessa produção toda vai continuar sendo o escravo. O negro africano continua vindo para cá e ele continua sendo a base de sustentação dessas grandes fazendas. O café produzido, ele é plantado nessas fazendas, é limpado, é colhido, ele é secado, eles chamam de terreiros, em grandes terreiros, eles secam o café, quando ele está sequinho, prontinho, ele é embalado e é exportado. Então, o que acontece com o Brasil nesse segundo reinado? Nós vamos ter um salto muito grande na economia. Muitas fazendas vão se tornar grandes produtoras e essas fazendas vão faturar muito, mas com um grande destaque. Mais uma vez, infelizmente, o homem branco está lucrando muito, o homem branco está ganhando muito e o escravo continua sendo maltratado. Mas aí, mais adiante, nós vamos ter o quê? Com o passar dos anos, aqui no Brasil também vai ter abolição. Aqui no Brasil nós também vamos ter o final da escravidão. Mas esse final da escravidão nós vamos deixar para outra atividade. Hoje eu queria destacar para vocês somente essa organização da economia, aonde nós vamos ter então a produção em larga escala, se produz muito, né, aqui no Brasil, e o estágio começa com o plantio das mudinhas do café até a embalagem do café para ele ir para fora. O Brasil ainda não tinha as máquinas que faziam a moagem do café, então por isso que ele vai para fora. E muitos desses barões de café transformaram os seus filhos
em doutores. Muitos brancos ricos foram estudar na Europa e trouxeram de lá uma cultura bastante rica para a classe branca. Então, o branco continua sendo o grande destaque, né? Digamos assim, de domínio, de poder, e o escravo continua trabalhando, até que vai chegar o momento que ele vai se tornar livre e aí ele vai poder optar se ele quer ficar dentro da fazenda ou se ele não quer. Mas isso é tudo coisas para nós irmos trabalhando no decorrer do tempo na disciplina de história, tá? Então eu quero dizer assim para vocês que eu trouxe uma breve introdução para vocês da cultura do café. Semana que vem eu vou enviar para vocês uma atividade relacionada às fazendas de café, tá? Então, para essa semana, a única atividade que vocês vão enviar para mim é um joinha de que vocês assistiram o vídeo e de que vocês entenderam ele, ok? Então, assim, um beijo enorme para cada um de vocês. Se cuidem, continuem respeitando, obedecendo os pais de vocês, continuem fazendo as suas atividades e postando elas em dia, tá? Lembrem, estamos na reta final. Daqui a pouco, todos nós vamos descansar. Mas por enquanto, ó, trabalhando, fazendo as atividades e enviando as atividades em dia, tá bom? Beijo, se cuide!